posse em relação aos bens terrestres é relativa. No mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que dispões. Não te escravizes ao que pretende por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transpiram para outro. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros do céu, ensina o Evangelho. Então, o Ana já vem nos falar da importância, do desapego aos bens perdidos. Então, que a gente possa permitir hoje, que a gente já conhece, a nossa companhia da igreja, que eu vou apresentar melhor. Então, vamos fazer a nossa oração agora de início, que possamos, nesse momento, fechar os olhos, para que assim possamos relaxar mais, nos desprender do externo e se preocupar apenas com a agora. Pois aqui, neste mundo, viemos buscar o aprendizado para a nossa vida. E neste mês, a que nos dedicamos a falar sobre o meio ambiente, rogamos aos mensageiros divinos que possam nos incluir para que possamos sempre cuidar melhor desse planeta que nos foi dado para que cuidasse. Te pedimos, Senhor, que a nossa companheira Andressa seja bem inspirada, vivida, para que as palavras possam fluir e você direcionar o pensamento sobre esse planeta, sobre como cuidar dele. E assim, envolvidos nesses mensageiros de Deus, pedimos a permissão de caminho cristão nesta casa, de Jesus, nosso mestre, de Deus, nosso Pai, para que possamos dar universidade à nossa reunião primária da noite de Deus. Que assim seja. Graças. Bom, então, esse mês a gente fez esse ciclo de palestras sobre o meio ambiente. Então, hoje é uma vez, Federal, quem não conhece ainda, nossa querida Andressa já fez parte da nossa casa, quando morava aqui. Então, eu vou falar aqui sobre ela um pouquinho. Então, a Andressa é nascida no Rio de Janeiro também, mas ela veio morar aqui com 5 anos de idade. Então, ela já é uma experiência também, Formou-se em jornalismo pela Uniflux, fez gestão ambiental pela Unipar e pós-graduação em energia, sustentabilidade e meio ambiente pelo Instituto Federal Fluminense. Andressa tem 23 anos de experiência no jornalismo e já foi rádio, jornais, site e emissora de TV. Tem um site chamado Volta Verde, que é uma conselho sensível, que é excelente, dedicado a assuntos ambientais. Além disso, atualmente é assessora de comunicação na Prefeitura de Campos. E tem mais um detalhe para minha aluna. Gostei esse detalhe, esse detalhe a gente vê, não é exatamente, aqui estudando, não só na doutrina espírita, mas também na vida, então é muito bom para a gente, Então, seja bem-vinda à sua casa, e fica à vontade. Obrigada, gente. Prazer estar aqui. Eu acho que o mais importante que eu disse vai ser que aos 16 anos eu fiz um muito feliz. Essa casa me ensinou muita coisa. E assim, estar aqui hoje, conversando com vocês, é uma emoção, vocês têm uma emoção. Eu comecei a ver católico, eu morava ali na rua de Jamil, então assim, chegou aos 16, eu não me envolvi na princípio, com todas as religiões de você, eu visitei todas elas. E aí um dia eu virei para a tia minha e eu falei, a senhora vai aonde? Estava assim, já no analismo de 16.
um grupo agradecido. Aí eu vi aqui, me apaixonei, nunca mais larguei. Agradecido, isso é muito importante para mim, até por esse meu caminhar no jornalismo, meu caminhar no meio ambiente. Eu acho que ser uma pessoa espiritualizada ensinou muita coisa. E vem ensinando graças a Deus. Então vamos lá para o assunto do momento. Todos os telejornais. Meio ambiente, fiquei muito feliz da Casa Espírita, né? A gente vem ouvindo muito o André Figueiredo, o cara que me inspira todos os dias. Ele é jornalista, ele é ambientalista, né? E ele principalmente é espírita. Então eu acho que é uma honra que outras religiões já fazem um pouco. Você acha que é uma vontade? Senão a pessoa quer me dividir uma opinião, aí marca que eu posso aumentar o ponto, se quiser. Porque se fica muito quente, quem está aqui na frente, o microfone está melhor, essa parte é baixo. Então, esse assunto do momento, né? Porque não tem para fugir. A gente usou e agora a gente tem que considerar. Então, eu fiz históricos também, trouxe 2 livros para a gente basear também, os assuntos, acho que vai ser bem interessante. Vocês já vem discutindo durante esse mês, acho muito legal, né, que vocês fizeram também caminhar. Eu acho que é isso, os espíritos me falam muito isso, né? Não é só teoria, você tem que botar na prática. E o meio ambiente também é isso. Se você entender como lá, portão de dentro da sua casa, não vai fazer nada, mas se você entender que lá tudo em volta, no camada, no ouvido, aí sim, aí eu disservo isso lá. E aí eu fiquei na responsabilidade de falar sobre consumismo e educação ambiental. E aí eu intitulei a nossa palestra como Somos Parte do Problema. Então a gente fala uma parte, né, uma parte considerável desse problema. Eu começo com uma citação do livro de André Figueiredo, Espiritismo e Ecologia, que ele cita o Evangelho. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Lei da causa e efeito, o desperdício ou uso irresponsável dos recursos naturais terá implicação com o processo evolutivo. O que podemos fazer para deixar esse mundo melhor? O que eu posso fazer para começar? Às vezes a gente não sabe como a gente começa, né? A gente sabe cobrar, não. O governante tinha que ter cobrado a responsável de água para fazer um tratamento de esgoto, a gente tem que ter uma coleta seletiva melhor, a gente precisa ter limpeza melhor no nosso município, mas a gente observa que ainda tem gente que não faz o mínimo, que é separar o resíduo em casa. E aí, Trigueiro, está muito alto, gente? Tá bom? Eu fiz uma colinha aqui, Trigueiro continuando essa citação, que eu acho interessante a gente falar. Obrigada, Ana. Porque o Evangelho está o tempo todo entrelaçado quando a gente fala em meio ambiente. Esse grande livro, né, que a gente está discutindo. Esse capítulo que eu citei, que é o livro dos Espíritos, que explica a chamada Lei da Destruição, que é entendida como uma das leis morais da doutrina, precisa é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Segundo o Espiritismo, a necessidade de destruição não se dá por igual em todos os mundos e será cada vez menos necessária quanto mais evoluído física e moralmente for o planeta em questão. Importa reconhecer o gênero de destruição sobre o qual estamos falando, um de origem natural, conspira em favor da manutenção da vida, o outro de origem antrópica, causada pelo homem,
determina impactos negativos sobre os ciclos da natureza, precipitando cenários de desconforto ambiental crescente. E é o caso, por exemplo, que a gente viu completa aí, infelizmente, aniversário de um movimento, aquela situação da Vale, né? Que chegou até o Espírito Santo, um descaso ambiental, que era muito comum nas mineradoras. A gente teve vários desastres e algo impensado que matou várias vidas. A gente tem recente também o Rio Paraíba do Sul, que é esse rio que abastece 80% do estado do Rio. Teve vários acidentes, inclusive um bem grave em 2007, 2004, que foi também o rompimento de uma barragem de um museu de papel em Cataguases. Até hoje, se mudou a rotina desse rio, várias espécies foram mortas. Então, por quê? Porque um ato impensado do ser humano, ele não consegue agradecer o que o Criador deu para a natureza. Porque a natureza é tão guerreira que isso significa. A gente teve esse ano um dos maiores índices de desmatamento do Brasil, a Amazônia, em chamas. O Rio de Janeiro pegou fogo, o Espírito Santo, graças a Deus, tem mais partes. A gente está muito evoluído quando a gente fala nessa questão ambiental como Estado. A gente tem muitas unidades de conservação. O agricultor está muito mais doutrinado, vamos dizer assim, com cuidado no campo, mas ainda é um risco, né? Tem gente que acha muito bom botar fogo no lixo do total, se o lixo não passar. Acha que é normal isso, acha que é normal comer alguma coisa e jogar fora de casa. Então, assim, existem coisas que são realmente da nossa cultura. E aí o André Trigueiro, toda palestra ele fala muito isso de ecocídio, né? Que o ser humano é. Estou dando para andar, Pode andar. Pode ir. O ser humano é a única espécie no planeta que ela vai se matando aos poucos. Né? Ela se mata quando ela coloca fogo, ela se mata quando ela joga lixo no rio, ela se mata quando não tem tratamento de esgoto. A gente está aqui, por exemplo, a gente está aos pés do Parque Nacional do Caparaó. A gente está numa zona de amortecimento, nós somos uma das 12 cidades do parque. E, infelizmente, nosso esgoto é lançado todo no rio que cruza, né? Nasce lá no parque, vem São Divino, Guaçuí, Passago, chega a Campos pelo interior e deságua do Kennedy, né? Dessa forma poluída. Nenhuma parte do trajeto dele tem tratamento. Ele vai se ressignificando. Paraíba faz muito isso também, lá em São Paulo. Bem poluído no sul do Rio, Volta. Ele vai se ressignificando, ele vai passando pelo Nordeste Fluminense, recebendo água de Muriaé, com pompa, melhorando. A natureza é isso, ela se ressignifica. Por que a gente vive nesse ambiente e a gente não consegue fazer o mesmo, a gente não consegue agradecer? O que adianta a gente vir à igreja, rezar, vir ao centro, e a gente não consegue, né, fazer o mínimo dentro da nossa casa? E aí eu separei esses problemas constantes, né, o consumismo, a poluição dos rios, a falta de reciclagem de resíduos, o desmatamento, o desperdício de alimentos. Esse tema é muito sério, que eu tenho ouvido falar muito, já até assisti uma palestra sobre isso, é o racismo ambiental. Porque quando a gente fala em altas temperaturas, a gente está gritando 2 graus, 5 graus, cada vez vai subir mais. Eu, no meu conforto, de uma posição privilegiada, eu tenho um ventilador no ar-condicionado em casa, sempre calor, mas eu entro em casa, tudo bem, né? Porque eu vou me aliviar. Mas quem mora nas comunidades, que não tem um ar-condicionado, um ventilador, uma casa ventilada? Então, assim, o desenvolvimento sustentável, e Carlos Orlando, que vai citar também na palestra, fala muito isso. Ele tem que partir de uma tríade, né? Que é você pensar no ambiente da justiça e do social. E só assim é justo. E a gente vê tantos outros, né, problemas. Por exemplo, hoje a palestra vai focar muito no consumismo. Eu já entro aqui nessa parte que eu gosto de falar sobre isso.
O ano passado eu fiz uma temporada do Rota Verde na Record, e toda semana a gente abordava um assunto. E o principal professor do livro, ela tinha uma espécie de, eu esqueci o nome agora, um guarda-roupa, ela tem 30 peças. E ela só vai trocando as peças, não ficam gastas. Tudo que ela tem cabe numa mala. Isso, assim, acendeu um alerta incrível, porque a gente vai em uma festa e compra uma roupa nova, um sapato tão horrível, não dá. Um casaco, todo inverno quer comprar uma roupa nova, um casaco. E o que tem crescido muito no Brasil, isso acontece, a pessoa emagrece, engorda, são os brechós com roupa nova, né? Movimento circular, economia circular que vem. Por que a gente não pode quebrar velhos conceitos? Por que a gente tem que estar sempre comprando roupa nova? E por conta desse consumismo crescente, eu adoro invadir guarda-roupa de amigo. Quando eu tenho um evento, quando a gente precisa de um terno seu, uma calça sua, um caminho, quem vai saber que não é meu? E eu vou estar fazendo economia circular, porque é sustentável. Porque hoje a gente tem pilhas, né? A gente tem mochila, pilhas de roupas, essas roupas que são baratas, né? Com muito poliéster, com muito plástico. Elas são muito baratas. Você peguei uma calça numa promoção R$ 50. Ótimo. Daqui a 3 meses ela não vai dar mais, vai ter rasgado, vai acontecer alguma coisa, não vai dar nem para você doar para ninguém. E ela vai para o lixo. Hoje a gente não tem, hoje no Brasil, beneficiamento ainda de resíduo de confecção. Em São Paulo tem alguns temas sobre isso, mas ainda é muito incipiente, porque falta investimento. Hoje a gente tem no Brasil, quando a gente fala de reciclagem, o ferro de quase 100%, o alumínio, outros metais, a gente tem muita dificuldade com o resíduo eletrônico. Hoje o resíduo eletrônico é triado no Brasil, vai tudo embora de novo, é a nova colonização. E assim acontece com vários outros produtos, matérias-primas. Então, por que a gente não pode reduzir esse impacto ambiental dentro de casa? Consumir menos água. Se conseguir, eu vou contar uma história do meu pai. Recente eu fiz isso em casa, eu coloquei um sistema de energia solar. Meu pai ficou super interessado. Eu falei, pai, mas lá em Açúcar tem muita incidência, sol, na área de montanha. Campos hoje está em segundo lugar no estado, né? Só pede para a capital porque lá é muito quente, lá praticamente sem nada. Então, a incidência grande tem uma produção enorme de energia. Ele ganhou uma moto no sorteio do supermercado, pegou o dinheiro, vendeu a moto, pegou o dinheiro, colocou energia solar em casa. Está super feliz porque ele economizou e ele sentiu que ele estava fazendo algo sustentável para a vida dele. Né? E hoje as 4 casas que eu vou morar também, todas estão, então, às vezes a gente pensa que é impossível fazer, né? Mas hoje em dia não, já foi mais, né? Hoje em dia tem até cooperativas que você entra, pode sair onde quiser. E aí eu sinto isso, essa junção ela é tão forte, né? Quando a gente fala de meio ambiente e espiritismo, porque o espiritismo fala muito isso. Quando o conhecimento chega até você, você não pode fechar os olhos, porque aí deu aquele alerta da consciência. E com a questão ambiental, a mesma coisa. Quando você desperta a sua consciência ambiental, parece que está cometendo um pecado. Se você esqueceu, ele jogou óleo no ralo, pronto, acabou. Pecado, dá pro brau, não vai ter jeito. Porque assim, mas tem que ter esse toque, né? Você tem que, na hora do almoço de domingo, vamos todo mundo separar eles e vamos colocar um pouco menos em prato? Porque hoje em dia a gente tem um desperdício de alimento no mundo e no Brasil muito também. Então, quando a gente fala mais e instruirmos, amar nosso planeta e vivendo em harmonia, né, com as outras espécies, cooperando desse modo para um bem maior. Isso coopera para a prosperidade de todos, que a ignorância não seja uma desculpa por falta de ação. É para a gente não cair, né? Naquela velha desculpa, eu não sabia. O Açuí tem um
trabalho muito legal de educação ambiental. Eu observo, desde que eu morava aqui, o trabalho que foi feito, não sei como é que está agora com a cooperativa, se está caminhando, mas só de você ter esses pés, você consegue colocar os pés, né? Os materiais reciclados na rua, isso é muito. Isso é tamanho, isso é um passo na cidade, né? Cerca de 25 mil habitantes. Gincana ecológica. Gincana ecológica no Israel, que eu participei no ano passado. Então, assim, são ações assim, ações que a FEB tem cobrado dos espíritas também, né? Para a gente fazer também nas casas. Quanto mais ecológico possível, né? Porque é um modelo de desenvolvimento que ele apoia em 3 pilares: a preservação do meio ambiente, a prosperidade econômica, porque a gente sabe que na reciclagem milhares de pessoas se sustentam da reciclagem, e outras têm impérios também, com dinheiro que é para o lixo, porque as pessoas jogam tudo no lixo, não imaginam que dá para voltar para o sistema industrial, que é uma matéria-prima. Em vez de tirar o minério do subsolo, né, o minério de ferro, tem ferro em tudo. Se a gente fizer uma pesquisa, tem ferro em quase todos os objetos hoje que a gente tem em casa. Então, ficou velho, a gente joga fora. Mas a gente tem ferro nele, né? E aí a justiça social, né? Porque quando você tem um ambiente em harmonia, você tem economia em harmonia, você também tem uma justiça social harmônica. E aí, assim, Kardec fala muito, quando a gente estuda tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos, que a gente precisa se conhecer. Hoje, está todo mundo com a saúde mental pelo fio, né? Ninguém tem paciência para nada, está todo mundo com o seu do banco, as crianças já acordam no celular, já está na barriga, eu acho que já pede o celular para a mãe. A gente fica com esse sentimento que está acelerado, a gente quer um celular novo, mal quebrou, um tênis, um perfume, tem 10. Então a gente tem que se conhecer, como Kardec sempre fala, que os principais problemas, né, da vida da gente, a gente começa na gente. Às vezes a gente acha que o outro pensa ou imagina alguma coisa nossa, mas na verdade somos nós que estamos com essa sensação e é muita terapia, né? Como podemos conhecer esse limite, né, da necessidade ou desejo? Kardec diz ainda que aquele que é ponderado o conhece por intuição. E aí vem tudo na base, né? Ele diz intuição também um pouco do conhecimento do Espírito, do conhecimento do Evangelho, né? Que está sempre falando do bem, do que é certo, do que é errado. A gente sabe que quando você consome mais do que você precisa, quando você esbanja, a gente sabe que a gente está num país que muitos têm tanto e outros têm tão pouco, né? E por que a gente não pode igualar mais essa questão social? Porque tem muita coisa que a gente deveria estar fazendo e não faz. E a reciclagem é um caminho. Hoje a gente, por exemplo, em Campos, existe um aterro de São Joaquim. Dali logo na chegada mesmo do município, para quem vem da BR-101. Então, dos únicos polos ali da região. Hoje aqui em Campos, eu acho que é área de transbordo, né? Tem que pegar o lixo daqui, levar para a cidade, então a gente paga pelo lixo que leva. Então, quanto menos, quanto mais reciclado, melhor. Lá em Campos, infelizmente, uma cidade de 500 mil habitantes, tem uma campista aqui que não me nega isso, a coleta seletiva é muito falha, é praticamente inexistente. Existem cooperativas, existem pessoas com consciência, existem muitas empresas, tem gente que vive disso, mas o poder público é muito falho nisso. E a gente tem um aterro lá que produz energia do lixo, então para ele está ótimo enterrar. Qualquer coisa porque está gerando energia que ele vende. Ele consegue tirar do chorume uma água limpa para irrigação. Então, assim,
Por que a gente não pode, né? Também aqui ou em outras cidades lá, tentar tirar o máximo possível da economia desses resíduos e fazer, seguindo que todo mundo ganhe e a gente impacte menos o meio ambiente. Porque uma coisa que eu reutilizo, que eu reciclo, que eu reuso, eu deixo de tirar do solo ou de jogar no mar. Né? A gente sabe que o oceano está cheio de plástico hoje. Então, amar os índios e os suínos, esse é o caminho. Assim sendo, vamos segui-lo, amando o nosso planeta, conservando, vivendo em harmonia como verdadeiros irmãos, cuidando das outras espécies, né? Que é isso, estar em harmonia, e cooperando desse modo para o bem maior, para a prosperidade de todos. E aí, por que excluí-los? Para que a negação da ignorância, né, dos problemas que envolvem o nosso planeta não seja uma desculpa para a falta de ação, e sim o contrário. Que a instrução faça a gente se mover. Eu não posso mais fazer isso porque eu sei que faz mal. Eu não posso mais jogar óleo na pia porque eu sei que vai entupir o encanamento e a gente nem tem tratamento de esgoto no nosso rio, vai direto para o rio. Por que eu vou fazer isso? Então a gente tem que parar, né, de ter desculpa para a falta de ação e se encontrar, para que a detenção desse conhecimento nos sirva de subsídios, a fim de a gente poder agir com coragem. Não é fácil. E aí tem muita gente que fala assim, eu tenho 60, 70 anos, eu não posso mais. Claro que pode, recomeçar sempre, o tempo inteiro. Porque a gente pode todo dia mudar. E se for puder, melhor ainda. Né? E a gente vê hoje as crianças menores, elas estão tendo uma educação ambiental que a gente não teve na nossa época. Né? Hoje a gente tem os professores que recebem mais essa instrução. Porque não é uma necessidade. É uma necessidade. O que a gente vive hoje é uma crise. Já tinha sido prevista essa crise. E ela só se agrava porque a gente faz acordo, em cima de acordos, a gente tem as ODS, a gente tem até 2030, né, para estabelecer um monte de 17 tópicos que envolvem justiça, economia, meio ambiente. A gente está tão longe, né? Nas outras palestras a gente falou das ODS, né? Então, está tão longe, né? De conseguir. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar como um todo. Não pode ser só a questão do material. Tem que ter também espiritual envolvido. Porque que coisa melhor você estar no meio da mata, sentir a energia da mata, o cheiro de terra molhada. É como se fosse um passe você estar nesse banho de floresta. A gente tem áreas assim. Hoje, infelizmente, no Açuí, talvez as nossas cachoeiras estejam tão, né, vamos dizer assim, límpidas como as lá de cima, de Divina, de Pedrinha, que a gente está recebendo água das outras cidades, né? Então acaba tendo a pura, igual a gente tem no parque. Mas, ainda assim, esse contato com a natureza, a gente tentar fazer alguma coisa também para quem está na roça, que tem muita fossa, biodigestores, então tudo é um conhecimento, porque é um compromisso. E aí, mais importante do que cuidar do planeta para os nossos filhos e netos, é cuidar melhor dos nossos netos e filhos também para o planeta. A gente sempre fala assim, não, tem que cuidar do planeta por causa dos netos, né, dos filhos, das próximas gerações, mas ao contrário, a gente vê que não dá certo, não é do planeta, a gente tem que cuidar dos seres que vão estar aqui. A gente tem que colocar na cabeça deles que sem essa ação, sem esse movimento, a tendência é piorar. E se esse é um lugar escolhido, se é um planeta de regeneração, ele não precisa ser degradado. Né? A gente está falando em reconstrução, e a gente até leu um pouco aqui. Ele não precisa ser. Se eu vou voltar a reencarnar, né, com certeza. Como é que vai estar o planeta quando eu voltar? Entendeu? Então a gente tem que pensar, eu estou aqui só por um tempo, só uma passagem, não vou ficar aqui mais, eu vou ficar. Não!
A gente volta, a gente precisa estar com um planeta sadio, né, saudável. E aí, muito interessante, esse livro, estava até falando com Dona Neise, esse livro, Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável, do Carlos Orlando, eu fiquei viciada nele. Eu acho que dá um ótimo estudo aqui para casa, montar um grupo, principalmente o pessoal da nossa cidade, porque ele faz muitas reflexões e nos orienta também como agir, o que a gente pode fazer de diferente, né? E tem essa ligação muito filosófica da ciência e do espiritismo. Por exemplo, o espírito de Emmanuel afirma que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesmo, como a gente falou, né? O autoconhecimento é um caminho seguro que se refere às nossas necessidades, pois nos permite esclarecer quem realmente somos e o que vivemos fazer, e o que viemos fazer nessa encarnação para a nossa evolução pessoal. Assim como esclarece qual é a nossa contribuição para o desenvolvimento da sociedade, ou seja, esse conhecimento de nós mesmos como guia nos brinda com a possibilidade de encontrar o melhor caminho para focar nosso tempo e energia em atitudes que de fato vão nos dar satisfação, vão nos dar discernimento, preenchimento, fazer alguma coisa para um lugar, para alguém. A gente tem alguns trabalhos voluntários e são importantes demais, você levar alimento, né, educação para as crianças, brinquedos. Aí, eu vou participar da palestra também. Para dizer que a gente está em harmonia, né? Deixa esse cigarro aí. E aí, quando a gente está confuso sobre os objetivos da nossa existência, nos refugiamos no consumismo, como meio de encontrar uma resposta a essa busca de significado para a vida. E aí, vocês, eu tenho certeza que vocês vão sentir a mesma coisa que eu. O consumismo nos escraviza, né? Esse mundo digital, então. Sei porque está todo mundo magro, bonito, com a pele ótima no Instagram. E a gente quer ter, né? É um desejo de consumo. Você tem que ficar toda hora. Que isso, gente? Isso aí é instagramável, é um filme novo. Podia pegar ela, né? Gente, tá rolando assim, né? Deixa ele. Não, deixa ele, né? Não deu nada. Ela tá de barriga pra cima, Padre. Só as fotinhas. Gente, é a dona Dora. E aí realmente nos escraviza e tem escravizado muito a nossa mente. É cansativo isso. Porque a gente trabalha muito, várias horas por dia, ou em vários empregos, né, para a gente conseguir sobreviver e atender ao alto custo de vida imposto por essa sociedade cada vez mais consumista. Ainda para que isso tenhamos que, muitas vezes, negligenciar nós mesmos, a nossa família, um parente que às vezes, né, você não visita, você não liga para saber como é que está, você fica tanto ali, trabalha tanto, o tempo que tem, não tem esse foco, né, na atenção, no carinho. E aí, será que criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Até que ponto, né, o desenvolvimento tecnológico nos favorece ou nos torna escravos, dependentes dessas tecnologias? Será que, por exemplo, precisamos trocar cada ano o celular ou o computador para um modelo novo? Até que ponto essa necessidade é real no nosso dia a dia ou simplesmente fruto do poder de persuasão da mídia, levando-nos a criá-las pela sensação constante de nos sentirmos desatualizados? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupam nesta vida. Aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para que o esteja acima de si,
Essa é uma resposta 926, né, no Livro dos Espíritos. Então, isso é muito forte, né? A gente se sente escravizado, a gente se sente cansado mentalmente. Eu acho que é muito essa sensação de você estar sempre atrasado, sempre cheio de coisa para fazer, nunca se sente fazendo a coisa certa e exausto. E aí a gente ouve muito crianças com síndrome do pânico, idosos com índice altíssimo de suicídio, né? Que a gente viu muito no Setembro Amarelo, esse número aumenta muito. Não é o tema, né? Mas você está como jornalista, a gente nunca fez matéria sobre suicídio. E acontecia muito, né? Eu trabalhei muitos anos aqui em Cachoeiro, na Gazeta daqui, na Record, e também aí na prisão afiliada. A gente ficava sabendo recente, uma psicóloga de campus, ela se jogou no acho que foi 10º andar de um hotel, uma psicóloga. Então, assim, a gente não falava, porque eticamente a gente entendia que se a gente fizesse matéria, a gente ia estimular alguém que não estivesse bem. E aí foi estabelecido de um tempo para cá o Setembro Amarelo para a gente tocar nesse assunto. Então, eu acho que o conhecimento é muito importante. Eu tenho certeza que depois dessas ações feitas no Setembro Amarelo, em junho também, quando a gente comemora o mês do meio ambiente, muita coisa vem mudando a informação. E a informação é isso, quando ela chega, a gente não consegue mais fechar a porta para ela, porque ela escancara mesmo. E aí o Carlos Orlando, quando ele fala de desenvolvimento sustentável, ele fala em economia espiritual. Eu achei muito interessante, né? A gente, se toda a economia fosse espiritual, se a gente pudesse emanar tanta coisa boa, se a gente só conseguisse vibrar positivo, se aquele coleguinha do serviço não combinasse tanta gente, a gente veja pisar no pé dele, responder à altura, a gente mandasse uma coisa boa, né? Esse seria um mundo perfeito. Mas como a gente, né, tá aqui para ninguém é perfeito, a gente está em recuperação, ainda não é assim, mas a gente pode analisar, por que não? Porque a educação moral, que é a arte de formar o caráter, aquele que incute hábitos, né, essa mudança de hábitos que a gente está falando tanto ambientalmente, ela nos permite ter uma visão espiritual e a conservação do meio ambiente. E aí não há limites quando a gente fala em cooperação, generosidade, criatividade, principalmente no amor. Né? Quando a gente fala em natureza, em meio ambiente, em outras espécies, né? Eu só penso em amor, porque quando a gente aprende a amar o próximo, quando a gente aprende a amar a cidade que a gente vive, né? Eu penso que a gente consegue reagir a tudo isso que a gente vive. Porque eu acho que o amor é a explicação dessa economia espiritual, o amor é a explicação para todos os nossos problemas, e a falta dele também, né? Porque a gente sente quando a gente não tem esse amor. E aí, como eu disse lá no início, né, que nós somos a parte do problema, que a gente sabe que boa parte do problema que a gente tem hoje, do desmatamento, das queimadas, da poluição. A gente tem, por exemplo, a região metropolitana do Rio, que é 9 milhões de pessoas são abastecidas pelo Rio Rodônia, a Baixada Fluminense quase toda. E é um rio que tem alguns momentos que ele escuro demais, muito esgoto, muita sujeira. E ele passa pelo processo da maior estação de tratamento da América Latina, que é da cidade, e ele vai parar nas casas das pessoas. Mas e se a gente conservasse esse rio lá em cima? Se em vez de jogar no esgoto, que acontece muito, hoje eu estava até fazendo uma matéria sobre isso, numa região lá de Campos, um canal que é feito por drenagem, que lá é uma planície, ele precisa, a cidade toda é cortada por canais para que não tenha enchente constante, né? Esse canal estava muito assoreado, e passa aí naquela área do esgoto queimado. Estava completamente tampado. E quando as máquinas começaram a limpar, encontraram muito esgoto clandestino. Porque
porque ainda existe muito isso. Lá existe uma concessionária que trata o esgoto, existem estações de tratamento. Mas a rede pluvial ela vai direto para o rio, passa por esses canais para ter acesso ao rio. E nesse caso, desse canal segue para um outro canal que vai cair na Lagoa Feia, maior na lagoa de água doce do Rio, uma das maiores do Brasil. Só que tem muita gente que constrói casa que acha que é melhor ligar a rede de esgoto na rede pluvial, porque se ligar na rede pluvial não vai pagar esgoto, vai pagar menos de esgoto. Só que não é essa conta, né? A conta de água é 50-50. O que você consome de água, você vai pagar esgoto. Então você não precisa fazer esse crime ambiental que é jogar o esgoto na rede pluvial. Só que isso é muito difícil. Mudar a cultura das pessoas é muito difícil. E aí que vem a força, né? O que é certo. Então, se a gente não vai no amor, tem que ir no amor. Tem que ir na lei, né? A lei que rege. Então, a gente precisa. Nós somos parte do problema, mas também nós somos parte da solução desse problema. Porque nós somos pessoas espiritualizadas, pessoas inteligentes, pessoas que entendem o que está acontecendo. E a gente pode mudar, nem que seja essa rotina. Nem que daqui desse mês que foram várias palestras, eu fiz uma caminhada, né? Então, nem que dessa ação saia 2, 3 pessoas, agora já separa o lixo, já não joga o óleo na pilha. Sei lá, eu vou plantar 1, 2, 3 árvores na minha roça, vou fazer muda. Então, assim, isso é muito importante, a gente cativar as pessoas, porque é preciso agir com mais ações de amor pela natureza, né? Por nossos irmãos encarnados e por aqueles que ainda irão reencarnar nas próximas gerações. Porque é preparar esse terreno para as pessoas que vão chegar e podem ser a gente também, né? Existe muita dúvida disso, né, gente? Não dá para ficar pensando que daqui a pouco a gente vai ficar sentado lá, emocionado, tendo o pessoal do capinão, olha que delícia, gente, olha, você dormir, você comer. Então, o aumento dessa inteligência ecológica conduz o progresso intelectual, que tem como consequência esse progresso moral, uma vez que dá ao ser humano a compreensão do bem, do mal, para poder escolher o melhor caminho. O desenvolvimento dessa inteligência também nos faz compreender que os bons atos diários podem ter efeitos benéficos sobre a qualidade de vida pessoal, social e dos ecossistemas dos quais dependemos. Compreender que, cuidando do planeta, contribuímos para a evolução de todos os moradores atuais e também dos futuros moradores. Essa é a visão do desenvolvimento sustentável, reforçada pela visão espírita das múltiplas existências e da lei do progresso. Daí a razão para se estudar em Evangelho segundo o Espiritismo a missão do homem inteligente na Terra. Se Deus, em seus desígnios, nos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer o bem para todos, é que quer ação para todos, é porque quer mudança. Portanto, não vamos desperdiçar a oportunidade nesta encarnação de desenvolver a nossa inteligência ecológica, usando o nosso livre-arbítrio para colocar em prática todos esses conhecimentos benéficos para a evolução de todo o ser vivo do planeta Terra. E aí somos efeitos dos nossos atos, pensamentos e das nossas decisões sobre o meio ambiente físico e também o meio ambiente espiritual. Porque está tudo entrelaçado, né? E amanhã a gente vai ter uma palestra, uma peça, né, de teatro sobre Chico. Chico foi um exemplo, né? Chico, a história de Chico com a natureza, uma pessoa que era tão resignada, que não era de consumo, né? Não era consumista.
e sempre pregava esse contato com o meio ambiente. Eu até separei no livro de André Trigueiro, ele fala um pouquinho de uma rotina de Chico Xavier. Claro que vai todo mundo aqui, não pode deixar depois bem. Vai todo mundo amanhã na peça, né? Com todo mundo, para a gente conhecer ainda mais um pouco sobre o Chico. E aí ele fala muito desse ser incrível que foi Chico e como ele era tão ligado ao meio ambiente. Porque Chico praticava o uso sustentável dos recursos naturais muito antes do ecologicamente correto ganhar prestígio. E nos tempos difíceis lá de Pedro Leopoldo, Chico preenchia as páginas em branco com textos assinados por seu guia, passava a limpo os originais, datilografava tudo na máquina emprestada pelo patrão e apagava o que tinha sido escrito a lápis para reaproveitar o papel. E aí foi um biógrafo dele, né, o Marcelo Souto, que contou isso. Além disso, era na natureza que o jovem médico buscava a trégua necessária para muitas atribulações do dia a dia. E foi justamente no seu refúgio natural, né, lá no açude de Pedro Leopoldo, onde se deu o primeiro encontro com seu guia e mentor espiritual Emmanuel. Décadas depois, já em Uberaba, instituiu as reuniões doutrinárias à sombra de um abacateiro, sempre aos sábados, às 14h. Livre dos formalismos que tanto o incomodavam, Chico buscava debaixo da árvore frondosa o ambiente propício para as reuniões mais alegres e descontraídas junto à multidão sedenta de atenção e amparo. Também em Uberaba, Chico cuidava com especial desvelo, né, de uma roseira. Para ele não eram apenas flores, mas um autêntico cinturão bálsamo de que a espiritualidade se utilizava para diversos trabalhos de cura e revitalização dos frequentadores da instituição. Chico conversava com as flores, orava por elas e as exibia com orgulho paterno para os seus visitantes. Então Chico sentia que era na natureza o refúgio, era na natureza que ele recarregava as energias, era com os animais que ele tinha, né? Que ele gostava muito dos cachorros também, inclusive frequentava as reuniões. Então ele se sentia parte disso. E como é bom, né, a gente ter contato, a gente estar numa cidade tão próxima, né, tão preservada, com jardins lindos, com praças maravilhosas, né, de você sentar, você vislumbra, né, tudo muito bem cuidado, preservado. Tem gente que tem tão pouco, tantas cidades, gente, tem gente que não tem um lugar tão bonito como esse. Então é você, o meio ambiente fala muito sobre esse amor que a gente tem que ter pelo nosso lar, pelo cuidado. A gente ama os nossos pais, a nossa família, a gente ama a nossa casa, a gente ama Deus. E a gente tem que ser grato por todas essas bênçãos. E aí quando a gente fala que nós somos parte do problema e nós também somos parte da solução desse problema, a gente entende que não tem outro caminho a não ser se unir e fazer algo diferente. Por que não? Montar um grupo de ação que, vez ou outra, também passar esse ensinamento. A gente tem uma professora de biologia aqui, maravilhosa, que entende muito dessa área, das ciências ambientais. Então, acho que não é criar regras novas, a gente tentar mudar os velhos hábitos, né? Comprar menos, economizar mais, ter mais tempo livre com quem a gente ama, dizer mais, né? Dar uma volta na praça, senta na praça, olha o céu. Uma coisa que eu gosto muito é olhar o céu. Como a gente tem essa conexão, né, com o dia amanhece, quando o dia se finda também, né? Quando ele está estrelado, você tem aquela brisa, né, de verão.
Tudo são sinais da natureza. São sinais de Deus, porque a natureza emite sinais para a gente. Quando a gente vai na praia, a gente ouve muito isso, né? Tem os ecológicos de praia. Praia, sal, muito bom, mas deixa o lixo na praia, né? Mas realmente a praia tem essa conexão, porque são minerais ali. Quando você toma banho naquela água salgada, você realmente, o corpo fica mais leve, né? Você fica de uma outra forma, uma energia é trocada ali. Então, tudo na cachoeira. A cachoeira também tem essa principalmente aqui, né, Guilherme? Essa água gelada, gostosa do Camarote, sai até fumaça em julho. Eu adoro. Eu, quando eu venho na Suíça, eu não tomo um banho de cachoeira, é como se eu não tivesse me carregado. Porque é isso, é esse contato. É o pertencimento, é o amor. E assim, o pouquinho que eu falei hoje, e às vezes é difícil a gente colocar isso na nossa rotina, mas a gente pode tentar pelo mais simples que puder. E assim, só para a gente finalizar, que a gente está quase no final, porque estou olhando, esse livro é super didático ali. Ele tem um capítulo aqui que ele fala do consumismo. E ele faz umas perguntas que eu acho interessante a gente se fazer também. Qual é o meu nível de consumismo e como é que eu posso reduzir? Como é que eu comemoro o meu Natal? O Natal, gente, sobra comida e fica mais de uma semana, né? O problema é quando a comida estraga o que você faz bem. E quais são os objetivos da minha vida? Eu quero ser muito rico, ganhar dinheiro, carro zero. O que eu quero da minha vida? Porque se esse objetivo for mais material, tem alguma coisa errada com a gente, né? E que critérios eu uso para decidir o que eu vou consumir? Se eu vou comprar uma roupa, eu vou ver se ela tem um tecido ambiental, se ela tem alguma prática de plantio de árvores, se ela reutiliza alguma coisa, se ela tem plástico, se ela faz de pet, porque já tem isso, já dá para fazer. E assim, sempre se perguntar por que eu preciso consumir esse produto. Eu sou um consumidor consciente, é muito difícil passar isso para os filhos da gente, porque o mundo todo está dizendo o contrário. Mas tem uma corrente agora muito forte, por necessidade, que já começa a mudar. Então, vou mudar desde a alimentação mais saudável, sem desperdício, até a questão do tecido, do consumo e das mudanças. Né? Colocar o amor nesse centro de tudo, eu tenho certeza que o restante acontece. Despertar da consciência é aquele momento que você fala: opa, estou fazendo uma coisa errada. Eu não devia fazer isso, eu não devia fazer obra na minha casa, jogar um tubo na calçada. Para o governo pegar meu resíduo, o que eu produzo é responsabilidade minha. Eu que tenho que destinar. Então é isso, gente. Eu acho que eu poderia ficar falando mais sobre esse assunto aqui. Tem outras coisas aqui nos livros, mas eu acho que basicamente essa pirâmide da justiça, do social e do ambiental, e Deus nessa harmonia com tudo. Então, assim, vamos tomar menos remédio e dar mais voltas assim, pela nossa região feminina. Acho que também uma boa dica. E no mais, eu queria agradecer essa gentileza de estar aqui. Para mim, muito especial estar aqui com vocês. E que eu tenho certeza que foi um encontro que vai enriquecer não só vocês, mas a mim principalmente. Porque quanto mais a gente fala de um assunto, mais a gente aprende sobre ele e tenta mudar também. Muito obrigada. Nós, gente, estamos agradecida a Andressa. E assim, a gente fica mais grato ainda com a sua presença, né? De ter trazido tantas alertas para nós, né? Porque fica esquecido, né? Fica esquecimento. Finge que não sabe, onde a gente sabe, né? Então, assim, agradecer. E aí você falou da nossa caminhada ecológica, depois que eu fiz a pressa, eu tenho 2 videozinhos aqui referentes ao que aconteceu semana passada, para mostrar a quem não foi, né, o que aconteceu durante a caminhada, agradecer aos que foram já, né, de antemão, né, a gente agradecer e
várias pessoas, né, que começaram na nossa casa, né, jovenzinha, não precisa ser jovem não, né, mas jovenzinha mesmo, tá vendo? Mas assim, a gente fica muito feliz, né? Então vamos agradecer a Deus, agradecer a sua presença principalmente aqui, e pedir nesse momento aos meus amigos que possam derramar sobre cada um de nós esses fluidos benéficos, vindos dessa natureza, dessa harmonia que Deus criou para nós. Que possamos estar convencidos a cada dia de que precisamos cuidar melhor da nossa casa. Se cada um de nós fizer a sua parte, teremos um mundo regenerado, não só de pessoas, mas também de todos os seres vivos que haverão. Te agradecemos, meus amigos, por esse mês onde podemos mostrar a realidade que acontece ao redor dessa família e nos conscientizarmos do quanto precisamos melhorar. E assim, te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos nesta noite. E pedimos a permissão do mentor de nossa casa, Rainha do Cristão, a permissão de Jesus, nosso Mestre, de Deus, nosso Pai, para que possamos dar por encerrada a nossa reunião ordinária da noite. Que assim